Hora de testar. Como nos velhos tempos. Vamos ver. Até agora. Não consigo aqui ver no meu... Certamente estamos com algum probleminha técnico, só para variar. Certamente estamos com algum probleminha. Bom, agora é para valer. Ao vivo que fala, hein? Então, vamos aqui para o reaction. Ah, meu garoto. Queridíssimos, queridíssimas. Gente aqui que acompanha esse trabalho há tanto tempo, né? Quase 10 anos aí de estrada. Bem-vindos de volta. Um vídeo ao vivo aqui. Você vê como as coisas são. Já não acontecia. Deixa eu localizar, por favor. Calma, minha gente. É muito cedo pra gente estar nervoso, ó. A última live que eu fiz com a minha belíssima cara na tela, eu tô abrindo aqui, eu já devia ter feito isso antes, mas aí não seria eu. A última live que eu fiz com a minha cara foi 18 de agosto de 2023, ou seja, há mais de um ano vocês não me viam ao vivo aqui no canal. Depois dessa live, nós tivemos uma live com a Isa, em janeiro, e outra que eu fiz em fevereiro já, daquele concurso do cachorro mais querido do Brasil, mais amado do Brasil, quando chegávamos à fase de semifinal. Então, de lá para cá, nunca mais a gente se falou aqui ao vivo no canal da TV Gonçalves. Hoje, retomando, né? Então, voltando de um longo e tenebroso inverno, portanto, eu trouxe alguns assuntos para vocês. Trouxe garantidamente 2 assuntos para vocês. Obviamente, carros chineses e carros elétricos estão na crista da onda do nosso debate. Não poderia ser diferente, né? A coisa anda fervilhando, muita asneira sendo dita por indivíduos que não têm, alguns não têm capacidade, outros não têm caráter mesmo, né? A gente sabe disso muito bem. E quem procura esse espaço aqui, procura uma opinião verdadeiramente técnica, qualificada das coisas. Vamos deixar no mudo esse cara aqui. Os programas matinais, eles eram uma realidade fantástica nos anos de 2017, 2018, né? No auge, dá para dizer no auge técnico do canal. Eu me preparava para ir trabalhar, ia para o escritório, gravava um videozinho, 15, 20 minutos, mandava para vocês, e em cima disso daí, depois, enquanto eu estava às vezes no trajeto, Avenida Pé de Rato, aquelas coisas todas, eu mandava para o ar e vocês se deleitavam aí com alguma opinião, um start sobre um assunto que a gente fosse debater à noite. As lives na época também, um grande sucesso de público, de crítica, bons tempos que evidentemente não voltam mais, né? Daquela maneira a gente aqui nesse espaço dificilmente voltaria da maneira como foi 2017, 2018. O trabalho continua, o trabalho vai continuar, o trabalho vai se fortalecendo.
novamente esse cabelo tá difícil, né? E a gente tem muita coisa que vai trazer para vocês nos próximos tempos. Muitas novidades, grandes novidades. E para a gente retomar, né, o título do programa Manhã, aliás, dá até depois para mudar, que é o episódio 1 da temporada 1, então é quase que um programa piloto. Eu estou trazendo à baila um vídeo que eu gravei no dia 27 de abril de 2020. 27 de abril de 2020, para você se situar no cenário, a pandemia tinha começado, o isolamento social tinha começado no mês anterior, nós estávamos aí há quase 40 dias naquela quarentena. Uma época também legal de conteúdo no canal, porque a gente gravava quase todos os dias com vocês, programas ao vivo, você vê, esse aí quase 3 horas de conteúdo, né? Era assim quase todos os dias. E apesar de que a pandemia é um período terrível que nos trouxe grandíssimas perdas, e sobre isso a gente nem quer falar muito hoje aqui, mas em termos de conteúdo, sem dúvida foi um período muito prolífico para o canal. A gente trouxe muitas informações e debates riquíssimos, inclusive com a participação do nosso querido, saudoso, inesquecível irmão Eduardo Moreiras. Nesse vídeo mesmo aí, acredito que vocês estejam vendo a tela. Então, quando você coloca aqui o replay do chat, aí ele vem lento, né? Esse é uma merda, mas Moreira sempre muito participativo, muito atento às discussões. Era uma coisa muito legal. E nesse programa aí, eu procurei trazer para a audiência algumas informações que já haviam sido trabalhadas no canal anteriormente e que eu não gostaria mais de retomar. A não ser que tivéssemos fatos novos, e é óbvio que quando falamos de carros chineses e comparamos com o que acontecia naquela época, nós temos muitos fatos novos, muita coisa aconteceu de lá para cá, e é por isso que eu estou retomando o vídeo onde eu disse que não ia retomar mais. Aquela temporada começada lá em 2017, onde a gente se dava ao luxo de debater, às vezes com indivíduos totalmente alterados nas suas funções mentais, pessoas inclusive com distúrbios emocionais e sociais gravíssimos. Aquilo a gente jamais voltaria a debater, né? Sucatas sobre rodas como aquele xeriqueque, um desrespeito à inteligência e ao dinheiro de quem quer que seja. Claro que é aquele que tem por missão na face da terra ser feito de idiota, esse daí a gente não entra no mérito, mas para um cidadão normal, o desrespeito que era aquela coisa sobre rodas, que alguns queriam chamar de carro, evidente que essa época do produto chinês no Brasil está superada. As marcas que hoje militam, que na época não militavam no país, elas trazem outro tipo de produto, outro tipo de conceito, outro tipo de visão para o mercado brasileiro. E, inclusive, existe aquela galera que gosta de fazer assim, gosta de querer sempre encontrar uma forma de contestar a atuação dos profissionais envolvidos em qualquer área. Tem pessoas que acham, de fato,
que a profissão alheia, que a tomada de decisões alheia é uma coisa muito fácil. Então, se a BYD está fazendo isso, eu devia fazer aquilo. Como eu li asneiras, eu ouvi asneiras gravíssimas nos últimos dias sobre isso, e a gente vai, no programa matinal, repercutir isso. Avisos importantes, antes de reagir a mim mesmo, ao meu eu de 4 anos e meio atrás. Inicialmente, a ideia do programa matinal é que ele aconteça uma vez por semana. Se eu tiver resposta suficiente, porque é lógico que qualquer pessoa, qualquer profissional normal, ele atua pensando na resposta que o seu público vai dar, e eu não sou diferente nesse quesito. Uma vez por semana a gente vai estar aqui. Se a resposta começar a ser muito boa, isso é um processo. O horário é bom para uns, é ruim para outros, mas aí as pessoas podem se programar, podem participar nos comentários posteriormente. Se a coisa engrenar, aí a gente amplia 2 vezes por semana, volta a trazer o ranking brasileiro de forma ao vivo, que já faz também muito tempo que não fazemos. Desde aquele resultado final de 2022, nós não temos ranking brasileiro ao vivo. Eu também quero lembrar, deixando muito claro para a minha audiência, que nós não somos parceiros dessa plataforma de merda. A gente pretende o quanto antes sair disso daqui definitivamente. Nós fomos sabotados muitas vezes e eu só permaneço ainda aqui em respeito a esse número expressivo, no meu modo de entender. São mais de 41 mil pessoas. Apesar de tudo que eles fazem, nós ainda temos 41 mil pessoas inscritas aqui. E eu quero convidar mais uma vez a todos aqueles que gostam desse trabalho, que colaborem para que o trabalho persista. Não é fácil, todo mundo sabe, são falas repetidas. Não é fácil desempenhar um trabalho desse tipo no meio onde eu milito, tá? Deixando bem claro. Então, eu peço àquele que gosta do trabalho, que gostaria de ver o trabalho crescer mais, o trabalho ser retomado com força total, você tem aí a possibilidade de fazer a sua doação de qualquer valor através do Pix do canal. Eu vou lembrar mais uma vez que esse canal é desmonetizado. Você assiste qualquer conteúdo meu sem correr o menor risco de ser interrompido pelas propagandas malditas desses vagabundos, com IMC sempre acima de 50. E eu recomendo fortemente que no uso dessa merda você instale, se ainda não tem, o navegador Brave e a extensão do Adblock, para você não ser perturbado quando estiver assistindo outro tipo de conteúdo por esses vagabundos canalhas desgraçados, tá? Então, deixando sempre muito bem claro, não existe qualquer parceria, não há o menor interesse em nada nessa linha de raciocínio. Bom, vamos começar então? 2020 eu estava falando sobre carros chineses e veja que o contexto era diferente e eu acredito, pelo que eu me conheço, que eu devo ter explicado na época que quando existissem fatos novos a gente retomaria o assunto. Vamos começar. E ação, filme do Jason Statham, que leva 200 tiros, nenhum acerta nele. É babaca. Bom, 2017 foi o ano em que o nosso canal de vídeos no YouTube mudou de patamar. Onde nós deixamos de ser um conteúdo para pouquíssimas pessoas e nos tornamos uma voz para um público, repetindo, ladainha, mantra,
Um público que é pequeno, mas é um público bem inteligente, bem qualificado. E isso continua sendo, né? Você tem canais na esfera, vamos colocar assim, automotiva, com 2 milhões de inscritos ou coisa parecida. Nós temos aí 40 mil. É um número pequeno pelo trabalho que nós desempenhamos, mas diante de tudo que aconteceu, de todas as dificuldades, adversidades e sabotagens, esse canal é gigante. E muito obrigado a você que soube identificar isso desde o princípio e que continua com a gente. Para mim é um privilégio, é um orgulho muito grande. Em 2017, nós tínhamos no Brasil, nós chegamos a ter no Brasil, num dado momento de 2017, 4 montadoras chinesas operando. A Geely, ou Geely, se você preferir. Que saiu pouquíssimo tempo depois. A Lifan, hoje. Que saiu pela porta dos fundos de maneira covarde, não teve sequer a dignidade de se apresentar e esclarecer os motivos pelos quais saía. Era o tipo de aventura chinesa que vinha para o Brasil e que muitos idiotas defendiam. E que muitos idiotas, não sei se pagos ou se simplesmente pelo prazer de serem otários, tentavam argumentar defendendo essas marcas com unhas e dentes. São 2 marcas chinesas que não existem mais no mercado brasileiro. A Lifan, inclusive, de uma maneira que não é surpreendente, tá? O que a Lifan fez não é surpreendente. Mas quando você é uma empresa séria, quando a sua empresa tem nos cargos importantes pessoas sérias, o que a gente acredita é que num momento importante, essas pessoas vão tratar o negócio com a seriedade que o negócio merece. É muito feio quando a gente observa uma empresa saindo do mercado, saindo de fininho, saindo pela porta dos fundos, saindo, tentando deixar no esquema. É uma coisa que é chata no meu trabalho, eu admito. Eu sou ciente de todas as minhas falhas, todos os meus problemas de entendimento, de postura. Uma coisa que você vai perceber sempre que é chata no meu trabalho é que eu acabo me repetindo muito. Porque alguns entendimentos, quando eles são baseados em coisas sérias, não é vergonha para nenhum profissional mudar de ideia. É quando os fatos mudam e aí o nosso entendimento tem que acompanhar a realidade. Não pode a vida se transformar e você ficar preso a entendimento só para você querer dizer para os outros que você sempre está certo. Isso não é legal. Mas muitas vezes no meu trabalho você vai perceber isso, se torna chato, porque o que eu falei, 4 anos, 7 anos, daqui a pouco vai ter conteúdo meu, em maio a gente faz 10 anos nessa merda aqui. Não sei se estaremos ainda com esse canal ativo ou se estaremos em outra freguesia. Mas o que você me ouviu falar lá atrás dificilmente muda da água para o vinho, porque as coisas não mudam significativamente. E isso é uma reflexão que quando eu optei por dar um tempo no ano passado, era o que eu sentia. E se analisar friamente, continua valendo. Algumas coisas no Brasil, elas não mudam satisfatoriamente. Para que você diga, nossa, houve uma melhora grande nisso aqui. Praticamente em nada. É complicado. Esquecimento e totalmente abandonados aqueles indivíduos que foram corajosos e acreditaram nessa empresa. A Geely teve uma temporada muito pequena no Brasil. Só 2 carros, um que parecia um pandinha, mais feio que bater na mãe. Uma coisa medonha, acredito que a conferir, mas devemos ter o que? 10 rodando no Brasil hoje, cheios de gambiarras, adaptações e durepoxi. E um sedãzinho, se eu não me engano o sedã era EC7, é um negócio assim. É uma marca importante na China, uma marca que tem relevância no seu país. Se a gente fosse imaginar uma replicação do que existe no mercado mãe desses caras, a Geely teria sido fortíssima por aqui. Mas a regra vigente lá não
não há nenhum paralelo de obrigação para que aqui a gente tivesse algo idêntico, né? De que maneira a marca se apresentou, teve um plano de ação, provavelmente nada sério, nada qualificado. Então, ser grande lá fora e ser grande aqui vai variar muito de um caso para o outro. País de origem, mas foi embora do Brasil. Você tem a Jack Motors, representada no Brasil pelo polêmico, pelo controverso, pelo disruptivo. Disruptivo e mentiroso, porque o segundo react, esse programa hoje, para você já sacar, eu vou reagir a isso aí que eu falei, e depois eu vou reagir ao Sérgio Habib num podcast, porque é o CEO de marca de carro no Brasil que passa mais tempo em podcast do que na própria empresa, também vende meia dúzia de carro, não tem necessidade dele lá o tempo todo. E nessa tara de querer dar opinião sobre tudo, de querer demonstrar conhecimento sobre tudo, às vezes mente que nem sente. Isso é o segundo assunto. Senhor Sérgio Habib. Sérgio Habib que em outros momentos onde a Jack parecia que ia, e em momentos em que ainda, embora já passasse por uma decadência, ainda dava a entender que pudesse se recuperar, fez palestras muito interessantes, é um cara articulado, é um cara que sabe conversar, é um cara que trouxe Citroën para o Brasil, quer dizer... O modo argumentativo desse cara, né, do ponto de vista da oratória, pura e simplesmente, é muito bom. Agora, quando você passa disso e você vai estudar os argumentos de fato, aí complica um pouco. Muita gente, né? A culpa é dele. Trouxe algumas outras marcas na qualidade de representante no território brasileiro. Mas nós dizíamos, lá em 2017, específico no dia 22 de agosto... Aliás, é muito engraçado, porque o tempo entre o vídeo do T40 e este vídeo aí é menor, é bem menor do que o tempo entre esse vídeo aí e o dia de hoje. 22, olha como o tempo passa, cara. Já são mais de 7 anos. Lembro desse vídeo, da produção desse vídeo, de todas as polêmicas envolvendo esse vídeo. Eu acredito que ele ainda é um top 10 de audiência no canal. Como o tempo passa e algumas coisas, repito, insisto, só pioram. Quando vinha o lançamento do T40, eu fiz um vídeo, aproximadamente 45 minutos, onde eu explicava para o interessado na compra de um Jack T40 que a marca não tinha um plano sério e efetivo para o Brasil. E continua não tendo. No dia 18 de outubro de 2017, o Astra estava na oficina, passando por aquela fase 2, que é também um dos vídeos bastante assistidos no canal. Aliás, o vídeo do Astra com os melhoramentos da fase 2, eu não sei se já aconteceu, mas ele estava para assumir a liderança entre todos os vídeos deste canal como o mais assistido de todos os tempos. Ele está superando, aliás, para minha alegria, porque é um tema muito melhor, está superando aquele vídeo lá, o famoso vídeo do tal do ADG. Então, felizmente, com o passar do tempo, depois de um longo tempo, a justiça está sendo feita. A mensagem clara para o público: você ouve falar que não é possível você fazer um projeto aspirado num carro e esse projeto seja barato e traga bons resultados. Eu provei o contrário. Projeto super simples, projeto super básico, trouxe resultados ótimos e um custo baixíssimo nesse carro. Então, em meio a tudo isso... a gente pode sempre perder horas e horas e horas e horas e horas falando sobre prazer ao dirigir, melhorar a experiência ao volante de um carro, como isso é gratificante. Não é o tema de hoje, mas é sempre um tema muito sensível para mim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Enquanto eu, pessoalmente, estava vivendo essas emoções,
A Sherry, ou Sherry, como você quiser, você chama do jeito que você quiser. A Sherry Até de caô a Sherry, se você quiser. O problema é seu. estava passando pelo seu momento mais delicado no Brasil, porque diferentemente das outras, e contrariando um jeito de ser que é próprio do chinês, que algumas pessoas falam bobagem, falam como se conhecessem das coisas, e na real não conhecem porra nenhuma. Então eu já me cansei também, é um negócio que me deixa nauseabundo, como diria Eduardo Moreiras. Eu já me saturei desse papo de que os carros japoneses levaram não sei quantos anos para se tornarem o que são hoje no mercado mundial. Eu preciso explicar uma coisa para essa turma, que esse pessoal não está entendendo uma coisa étnica, uma coisa geopolítica, que é a diferença gigantesca de mentalidade, de personalidade entre o japonês e o chinês. Me impressiona a mania que algumas pessoas têm de querer falar sobre assuntos que elas não têm o menor conhecimento, como se fossem as doutas autoridades no assunto. E isso, na internet, na política, na vida social, é cada vez mais flagrante, né? Como pessoas gostam de emitir o juízo de valor sobre coisas que elas não têm a menor ideia do que realmente representa. Mas elas fazem absoluta questão de deixar as suas pegadas. Enquanto o japonês, por si só, uma coisa que é própria deles, eles são adeptos de uma sabedoria, de uma paciência, de um processo construído passo por passo, independentemente do tempo que isso leve para se concretizar. Isso aí é o japonês. Então, quando uma marca japonesa entra no mercado, as marcas japonesas fatalmente, e por mais europeizadas, americanizadas que elas possam ser, devido à participação de indivíduos de outras regiões nos seus grupos diretivos, o japonês entende que é necessário mesmo levar um certo tempo para que as coisas aconteçam. É próprio do japonês entender o mundo, a vida, os negócios desse jeito. Coisa que o chinês entende completamente ao contrário. Mal comparando, fazendo uma analogia... Antes de saber o que eu vou falar aí nessa analogia, curta e grosseiramente, o caso da Honda Automóveis no Brasil, eu acho que é um exemplo lapidar do que eu estava falando ali atrás. Se a Honda no Brasil fosse uma marca chinesa no Brasil, com os mesmos resultados históricos, tudo igual. Mas se a Honda, na verdade, em vez de ser japonesa, fosse chinesa, você pode estar seguro, mas seguro, que a Honda já teria fechado a sua operação local e estaria trabalhando apenas com importação há algum tempo no Brasil. Para endossar o que eu falei ali atrás. A diferença de filosofia empresarial entre o japonês e o chinês é uma coisa interessantíssima, porque você pode estar seguro disso. No mesmo patamar, os caras já teriam fechado essas fábricas aqui e não tem choro nem vela. O chinês, ele trabalha dessa maneira. Ou a coisa dá resultado logo, ou então tchau. Fraca, talvez. O chinês, ele enxerga as coisas mais ao estilo do que, por exemplo, os clubes profissionais de futebol no Brasil, em várias... Aliás, até no próprio futebol, né? A Liga Chinesa de Futebol, que durante um tempo foi o novo Eldorado, muitos jogadores aí recebendo carretas de dinheiro para jogar no futebol chinês, e a Liga Chinesa voltou a ter uma irrelevância assustadora. Então veja, os caras, eles são assim, investe em alguma coisa, se não dá resultado, bola para frente. Partes do mundo, as franquias do esporte profissional norte-americano,
encaram os seus técnicos, os seus diretores técnicos, os seus managers. Enfim, não deu resultado, a coisa está enrolando, manda embora. Isso na liga de futebol americano é um negócio evidente. O jogador faz 2, 3 partidas ruins, vai para o banco. O reserva assume, toma conta do negócio. Se puder trocar, porque lá os contratos dos jogadores nas franquias, se puder trocar, é sem dó. E o chinês, comercialmente falando, tem uma mentalidade muito parecida. Completamente diferente dessa... Deixando sempre muito claro, tá? Separando as coisas. Você tem a sociedade chinesa, a cultura milenar chinesa, não é nada disso que eu estou falando ali. Eu estou falando de mentalidade chinesa no ramo, na seara dos negócios. A filosofia japonesa de esperar acontecer. O chinês, no mercado, qualquer que seja o mercado, o chinês tem uma atitude completamente diferente. Então você vê que a Sherry chega no Brasil, escolhe o pior lugar possível, e que me desculpem, os moradores da região, os trabalhadores da região muito bonita, região que eu tenho um carinho muito particular, que eu gosto bastante de algumas cidades ali, que compõem o Vale do Paraíba, mas escolheu um lugar com um sindicato renhido, um sindicato de concepções muito arcaicas, para erguer a sua fábrica. E aliás, mesmo o Caoa tendo assumido, Caoa mudou a história da Sherry no Brasil. Caoa já falecido. É preciso que se lembre aos mais afoitos que a tal fábrica, que estaria sendo modernizada para receber os veículos elétricos da marca, a fábrica continua fechada. Não dá, ali não dá para trabalhar. Mas eu acredito que a Sherry, isso tudo é antes do Caoa, para você que acha que o mundo começou faz 2, 3 anos. Tudo isso é antes do Caoa. A Sherry escolheu o pior lugar possível. Mas o fato de ter erguido uma fábrica, independente de qualquer coisa, era um testemunho que a Sherry tinha algum projeto para o Brasil. Então, mas veja que mesmo erguendo uma fábrica, às suas próprias expensas, num lugar terrível para se erguer uma fábrica, mas enfim, os caras botaram as malas no corredor e estavam indo embora. E, do ponto de vista gerencial, até foram, né? Coisa que as outras não tinham. Coisa que não é própria do chinês. Mesmo tendo feito tudo isso, a Sherry já estava com as malas no corredor. Quando apareceu o Caoa, sempre um cara que está à frente dos seus adversários, entendendo aí a briga entre os grandes empresários do setor. O Caoa, esse sim, dá para dizer que é o pica do setor no Brasil. É o cara que dá o toque de Midas em marcas que tinham o toque de merdas antes dele chegar. E dadas as transformações no cenário, é muito difícil que apareça, porque cada vez vai ficando mais difícil que alguém com tamanha envergadura apareça num mercado igual ao brasileiro para se assumir aí como um novo gênio da raça. É muito improvável disso acontecer. O fracasso da Hyundai na primeira época, o fracasso solene da Sherry antes dele assumir a Operação Brasil. Então é um cara que enquanto empreendedor, aí você vai discutir as ligações políticas do Caoa, as questões do Caoa que estão na justiça há muito tempo. Longe de mim passar o pano para quem quer que seja. Não é da minha personalidade, não é da minha índole. Nem aqui enaltecer exageradamente. Você é fã do cara? Eu não sou fã de ninguém. Mas é preciso que se diga
que num país de merda igual a esse, se você não tiver as devidas e adequadas e convenientes ligações políticas, você não chega a lugar algum, né? Exemplos, a gente ficaria aqui uma semana dando exemplos de pessoas competentes, capazes e que não viraram nada, e negócios que não viraram nada no Brasil, simplesmente porque as pessoas não tinham esse lastro, digamos assim, político. Aí, meu chapa, eu vou dizer pra você o seguinte, aí é outro departamento, aí é outra conversa. O canal MJG, o estudo MJG, não navega nessas águas. Porque se quiser navegar, vai ser quase que unânime. Ninguém, sabe, não tem virgem na zona, não. Ninguém aí cresceu à base pura e simplesmente de esforço. Te contar uma coisinha, nesse chiqueiro, nesse fim de mundo, nesse bananal, trabalho duro não leva ninguém a lugar algum, tá? Só para avisar aos mais afoitos. A gente já mostrou aqui que o pessoal automotivo, o pessoal do ramo automotivo, tem atitudes de bandido, não é novidade para ninguém. Já falamos muita coisa aqui, jogamos a verdade na mesa, mas o que eu estou dizendo... Você viu aí recentemente essa questão dos benefícios, das isenções fiscais que a Stellantis recebe lá em Goiânia, no estado do Pernambuco. A bronca dos caras aí, o lobby violentíssimo para tentar barrar a entrada em massa do produto chinês, não tem bonzinho aí não, filho. Dizendo agora é que não vem ao caso pro argumento que a gente está desenvolvendo aqui se o cara é honesto ou não. O fato é que ele pega uma Chery morta no Brasil, né, moribunda com os aparelhos, e ele faz dessa marca hoje a 11ª maior marca do Brasil em venda de carro novo. É uma façanha, uma marca que ficava fora do top 20, atropelou, claro que algumas marcas que têm vendas numericamente muito baixas, mas já superou, entre outras, Citroën, Peugeot e Mitsubishi. Marcas estabelecidas no Brasil há muito tempo. E que até mesmo para o sucesso comercial agora de BYD e Great Wall, a GWM para os íntimos, o sucesso que o Caoa conseguiu com a Chery é importante para esse desbravamento. Então o chinês não tem paciência para plantar nada. Falo no sentido figurado do mercado de carros. O chinês ele não tem paciência para plantar nada e ficar esperando 5, 10, 15 anos a coisa acontecer. Se a Jack chinesa, que mesmo na China é uma marca que não tem assim tanta importância, mas se a Jack chinesa tivesse mesmo interesse no Brasil, acreditasse que o seu produto tem qualidade, tem penetração suficiente para emplacar um sucesso grande no Brasil, a Jack chinesa poderia tomar a operação das mãos do Habib e tocar o barco. A gente dizia, desde lá atrás, 18 de outubro, 22 de agosto de 2017, são 2 anos e 8 meses atrás. Não foi ontem. Agora já são 7 anos e 1 mês. Né? Engenheiro de obra pronta, a Jack é um fracasso. Quando eu disse tudo isso, a Jack ainda tinha uma certa relevância, se colocava às vezes entre as 20 mais vendidas do Brasil, tinha um exército, porque as pessoas falam de robôs, né? Tá bastante na moda essa expressão robôs que entram nas redes sociais. E hoje então? Para defender político, para atacar político, isso existe há muito tempo. E eu sempre disse aqui na MJG que me chamava particular atenção o fato de que no nosso canal, pequenininho, pouca gente, um canalzinho humilde, discreto aqui no interior do estado de São Paulo, como incomodava os chinófilos, né? Incomodava essa galera que queria convencer e debater de que os produtos chineses eram melhores. E aí pior, né? Quando eram confrontados com a realidade de uma maneira muito constrangedora, que se tivessem vergonha jamais insistiriam em debater sobre isso, eles partiam para o argumento que o brasileiro estava cansado de ser enganado pela Volkswagen, pela GM, pela Fiat, pela Ford. Então, peraí uma coisa. Então, aí o que nós estamos discutindo é o quê? É que não é mudar a mão. O chicote continua sendo o mesmo. E bate que eles gamam. É importante que venha uma marca lá do outro lado do mundo trazendo qualidade. Que é importante que mude a mão, mas que o chicote continue sendo o mesmo. Que porcaria por porcaria, pelo menos, é de outra
procedência, que lógica tem um argumento desse, né? O que o indivíduo que fala uma coisa dessa, que se dispõe a vir numa internet falar uma coisa dessa, o que um sujeito desse tem na cabeça além de merda? São os ANCAPs e coisas do tipo, gente também cujo IMC dificilmente é inferior a 50, show Estado, pro outro, né? Porque para ele, quanto mais Estado, melhor. Você vê, 4 anos e pouco, nada muda, cara. Se fizer uma ressonância, uma tomografia, o que vai aparecer nesse exame? Não é possível. Quer dizer, você propor que, já que o brasileiro vem sendo por décadas enganado, roubado pelo pessoal, nas palavras aí da galera, da GM, da Fiat, da Ford e da Volkswagen. Solução para o Brasil. Vamos, a partir de agora, aceitar o brasileiro ser roubado por marcas de origem chinesa. A burrice de algumas pessoas, ela é ilimitada, né? É ilimitada. Se você criar um índice de burrice, eles se superam diariamente, então o índice se torna ineficaz em menos de uma semana. É inacreditável alguém, diante de tudo que nós propusemos aqui desde o princípio, alguém vir para este espaço, achar que vai se dar bem discutindo comigo as coisas nesses termos. Tem gente que é inacreditável, né? Eu imagino como deva ser para a família, para os parentes mais próximos, terem que conviver com esse tipo de rapaziada. Uma tristeza, né? Que, como diz o outro, muitas vezes o idiota ele não se reconhece como tal, né? Azar da família e dos amigos. Acreditável. Então, os carros chineses no Brasil, os carros chineses nessa terra de Santa Cruz, fracassaram. O Caoa salvou a Chery, ou Sherry, quando essa marca, eu já usei essa expressão zilhões de vezes, inclusive pessoalmente, em debates, em treinamentos. Malas no corredor. A Chery estava com as malas no corredor, pronta para ir embora. Se tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu com aquela fábrica da Ford, que um palhaço aí quis se colocar como corretora de imóveis, dizendo que já tinha encontrado... João Dólar, o gestor, ex-político, eleito prefeito de São Paulo, para você que acha que a população de São Paulo vai fazer uma grande cagada em 2024, quantas vezes antes já fez? Ex-governador, graças a aldeias, tipo essa merda onde resido, um politiquinho de quinta pataca, que tentou ali, naquele momento, se colocar como corretor de imóveis para vender a fábrica da Ford no ABC. E nada. A coisa já faz mais de ano, né? Pelas minhas contas, aquela fábrica da Ford já faz mais de um ano. Se tivesse acontecido a mesma coisa da fábrica da Ford fechada no ABC Paulista, os caras iam embora simplesmente e tchau. É a participação do Caoa que permitiu a Chery permanecer no Brasil, e é lógico que ele não entra para perder, não simplesmente continuar no Brasil, mas passar a ter uma relevância muito grande, passar a ser um player considerável, coisa que nunca foi, e hoje se colocar numa posição que dentro de um tempo você não duvide que a Chery possa brigar, possa sonhar, aliás, sonhar já sonha, né? Com uma colocação no grupo das 10 principais marcas. Olha que feito! Entrou nesse grupo, se consolidou nesse grupo e só sai desse grupo por conta da entrada da BYD. E também eu não gosto de trabalhar muito com o campo das hipóteses, porque você pode falar o que você quiser e não tem como ser contrariado pela realidade. Mas se imaginarmos um mundo onde o senhor Caoa, o Dr. Caô, não tivesse morrido naquele momento, se ele estivesse hoje aí gozando ainda de plena saúde e de energia suficiente para encabeçar, liderar, comandar os negócios da empresa, onde estaria hoje a Chery no Brasil? Talvez já fosse top 8, talvez estivesse até mais acima, né? Então,
Isso que na época ainda não era uma realidade, chegou a acontecer, e mesmo com todos os obstáculos e problemas e decisões erradas que acontecem a partir do momento em que ele morre, a marca continua sendo muito importante. Histórico, né? Espantoso. Uma marca de origem chinesa, de concepção chinesa, no grupo das 10 mais vendidas. Está para acontecer. Se a Honda, se a Nissan, curiosamente 2 marcas japonesas, não se mexerem, logo nós vamos presenciar, dentro de 2 ou 3 anos, eu acredito, uma situação onde a Chery, Caoa Chery, para os íntimos, assuma o lugar de uma delas. E aí eu poderia aqui, praticando até uma certa desonestidade intelectual, dizer que se não tivesse acontecido esse terremoto interno, muito possivelmente isso teria acontecido sim. Por que não? Para voltar à relação entre carros chineses, montadoras chinesas, carros japoneses, montadoras japonesas. Se a Honda do Brasil, para a gente encerrar essa analogia, se a Honda do Brasil fosse uma marca chinesa, eu duvido muito que já não tivesse ido embora, diante do que está acontecendo nos últimos tempos. Tá vendo? 4 anos e meio depois... Então veja só, já se passaram 4 anos e meio desse vídeo, muita coisa aconteceu, muita gente chegou, muita gente saiu, muito carro chegou, muito carro foi tirado de linha, e a Honda, independente de a que preço e com que números, mas a Honda continua no Brasil. Sendo que muitas montadoras chinesas que vieram com uma falácia enorme, no intervalo de tempo menor do que isso, foram embora. Então a maior prova disso é que deste dia 27 de abril, então vai para 4 anos e meio. Vai para 4 anos e meio que eu gravei isso daí. E a situação, apesar dos pesares, tirou carros importantes, tirou carros menos importantes, e que os seus seguidores, os seus minions, não têm coragem de falar. É muito engraçado, porque quando se fala aí de Etios, no caso da Toyota, de WRV, mesmo de Civic, no caso da Honda, os minions dessas marcas, eles não entram no mérito que eles foram tirados de linha no Brasil. Mas eles querem dizer que carros, às vezes, de outras marcas, no caso específico da Ford, carros que têm um universo de unidades emplacadas aí na casa das centenas de milhares, quando não milhões. Olha, esse carro foi tirado de linha. Muito Honda já foi tirado de linha, e nem por isso o mama-rola de Honda se dói por causa disso, odeia a marca por causa disso. Então, quando você negocia com os chineses, você precisa ter em mente toda essa realidade. A questão da qualidade ainda precisa muito. E também comprova que a Jack chinesa, a matriz, é um grupo pacato de pessoas, porque se não fosse, já teriam tirado das mãos do Habib. É que os caras, tenho certeza, aí, os caras têm perspectivas baixíssimas com relação ao Brasil. Que do contrário, jamais estaria esse cara fazendo o papel que faz e ainda tendo a representação da marca nesse país. Pode ter certeza, para os chineses, se vender aí 10, 50, 100 unidades por mês, tá bom demais. Porque se os caras pensassem diferente, ele já teria rodado há muito tempo. É um país que viveu num atraso absoluto durante séculos, inclusive no universo automotivo. Esse crescimento do mercado chinês, ele tem a ver com tudo isso. São pessoas que estavam totalmente fora do radar e que, a partir de um certo momento, elas se colocam como aptas a comprar um carro. Mas quando você tem um Land Wind aí, que é uma cópia descarada do Range Rover Evoque, eu insisto no que eu disse na época.
as autoridades chinesas deram muita atenção a esse detalhe. Deram ganho de causa à Landwind, que isso não se trata de plágio. As montadoras, as grandes montadoras no cenário global, para atuar em solo chinês, elas precisam sempre ter um sócio chinês. Então você tem aquela SAIC, que ela é só... E cara, isso poderia demandar um vídeo só sobre esse assunto. Porque assim, quando você tem essa questão do sócio local, na questão da propriedade intelectual, considerando o fator sociedade, cara, isso é um passo adiante que os caras dão, que é muito inteligente, né? Porque indiscutivelmente, para todos os efeitos, esse sócio provavelmente no contrato que existe entre as partes, dá a esse sócio o direito de usufruir, inclusive sobre design, etc. e tal, né? Então você vê que os caras, eles não brincam em serviço. Eles, ao menor descuido, empresas globais aí com escritórios de advocacia para defender os seus interesses, e ainda assim são levados a grupo pelos seus sócios chineses. Sócia de grande parte das montadoras estrangeiras, porque não é possível uma montadora estrangeira se instalar na China sem ter um sócio local. A editoria, o programa que eu fiz, rasgando o verbo, falando tudo o que havia para falar, fim da linha para jacudos, para Sangyongers, né? Que é claro que a Sangyong é uma marca coreana, mas na época ainda estava muito... Mas por ser irrelevante e por produzir alguns carros que entraram para a história do mercado automotivo como alguns dos mais horrorosos de todos os tempos, a Sangyong conquistou um lugar no coraçãozinho desses tapados, né? E por conta disso, tinha alguns deles que queriam vir aqui defender essa marca a todo custo. E aí levavam algumas bordoadas, porque na época eu também já falei sobre isso, na época eu me dispunha a dar essas bordoadas, né? Coisa que hoje em dia jamais eu faria. Fresca essa situação de indivíduos que apareciam nos canais, inclusive no nosso, elogiando, falando maravilhas dessas montadoras, desses carros, tiveram um lugar, tiveram um destino que mereceram no nosso canal. Sobre carros chineses, eu falei agora há pouco aqui no vídeo, que os nossos entendimentos, eles podem mudar quando houverem fatos novos que contrariem aquilo que eu falei antes. Então você bota na tua cabeça uma coisa. Então, e antes de saber, de lembrar o que eu falei na ocasião, fatos novos sobrevieram nesses longos 4 anos e meio aí, muita coisa aconteceu e hoje você tem aí 2 players novos que não existiam na época, que estão fazendo muito barulho e trazendo muito estrago para algumas marcas no Brasil. O meu compromisso nunca foi com erro. Nunca foi que as minhas opiniões basais, as minhas opiniões originais fossem melhores do que as opiniões de ninguém. Eu não tenho isso, quem me conhece sabe disso muito bem. O que eu digo é que a nossa opinião é baseada nos fatos e na lógica do mercado. O dia que tivermos no Brasil... Porque um analista, um comentarista, seja lá do que for, ele tem que ter o entendimento que o que ele fala sobre o mercado é idêntico ao que um fotógrafo faz. Então, se a gente saísse à rua no dia 27 de abril de 2020, para analisar o que existia no Brasil naquele momento, o cenário era exatamente esse daí. Hoje, se a gente sair à rua para fotografar o mercado, o cenário é completamente diferente. Então não seria, porque aí é o mórbido prazer, a, a mórbida vaidade de querer estar certo.
e que as suas opiniões podem ser imutáveis, elas resistem ao tempo. Elas nem sempre vão resistir ao tempo, porque o mercado é dinâmico. E que bom que ele é dinâmico. E que bom que de lá para cá muita coisa aconteceu e que vieram esses players para, de alguma maneira, tumultuar o cenário. Porque a coisa de lá para cá, via de regra no Brasil, piorou muito. A moeda desvalorizou demais. Carros que na época a gente falava com indignação que custavam 70 mil, hoje custam 120. Veículos usados. E que eu tô vendo aqui, não vai dar tempo hoje, vai ficar para o próximo programa a gente começar a estudar o mercado de carros usados, as bizarrices, carros rodadíssimos, carros cheios de problemas. Que doidos, porque mais doido ainda é quem paga, né? Tem gente hoje pagando aí em Astra 2010, 2011, com 200 mil quilômetros rodados. Quer dizer, o carro com uma propensão a dar infinitos problemas para o seu futuro proprietário, pessoas pagando valores. Tudo bem que a moeda desvalorizou bastante, mas é patético o indivíduo pagar. Até nem queria fazer isso, mas se eu abrir depois aqui uma aba, 40 mil da época deve equivaler a 80, 90 mil hoje, mas isso é bem de consumo, cara. Isso não tem por onde acontecer. Então o mercado piorou muito, mas que bom que esses concorrentes vieram para de alguma maneira tumultuar. Havia maluco que tinha que ser interditado pela família, tinha que apanhar com um gato morto na cara até o gato miar, pagando 150 mil mules num Kwid elétrico. Então que bom que vieram esses caras para que essa merda, por exemplo, hoje custe 100 mil, que é dinheiro para um caralho, mas pelo menos perdeu aí 1/3 do seu preço. Porque obviamente o valor ainda está muito acima. Percebe? A chegada de uma montadora chinesa, qualquer uma delas, qualquer uma das que já tentaram alguma coisa no Brasil e fracassaram, ou daquelas que nunca olharam para esse pequeno pedaço do paraíso, essa montadora chegar no Brasil com um plano de ação de longo prazo, com um grupo de concessionários numeroso, com veículos de boa qualidade, de preferência, avaliados em testes de impacto que comprovem a sua suposta qualidade. Material emborrachado no painel é importante. Nós não gostamos de carros feitos à base do plástico duro. Nós somos indivíduos que já têm uma certa idade e já passaram por certas coisas na vida que eu quando eu tinha meus 20 anos, eu aceitava. Andaria até num Fuca, que Fuca não é carro, mas andaria. Agora, depois de uma certa idade e de vivenciar muita coisa, você se torna mais criterioso. A gente não quer ficar entrando no carro e achando que é o carro da Barbie, entendeu? É preciso qualidade, robustez. Ah, mas o plástico duro é utilizado em larga escala para reduzir peso. Besteira, besteira. Se o objetivo é reduzir massa de um carro, existem vários outros componentes que podem utilizar materiais mais nobres, como um motor moderno. O que você ganharia de alívio de peso usando materiais mais nobres, mais leves, na fabricação de um motor é muito mais do que você fazer uma porta à base de um plástico duro, vagabundo e nojento. Então isso aí não cola, não. Ele pode utilizar materiais mais nobres que reduzem o seu peso absurdamente. Você tem caso de motores que, de uma geração para outra, de uma motorização para outra, enfim, perderam 20, 30 quilos de massa simplesmente pelo uso de materiais melhores. E você nunca terá, utilizando material de qualidade, 20, 30 quilos a mais num carro pelo fato de utilizar plástico duro e plástico duro vagabundo na maior parte dos casos. Então, não adianta vir com essas conversinhas aqui. Quando você quer discutir em baixo nível, existe, eu poderia citar, não vou fazer isso, porque poderia trazer uma polêmica totalmente vazia e desnecessária no meu canal. Todo mundo sabe o que eu penso. Mas se eu for citar aqui canais lixo
que versam sobre carros, alguns deles você está me vendo fazer reacts aí e vendo que os argumentos dos caras são lixo. Canais, você vê vários desses canais acima de 1 milhão de inscritos. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos, não dou a mínima. Mas o fato é que quando você chega aqui para discutir alguma coisa, você tem que ter um embasamento melhor, senão a coisa... o debate nem começa para começo de conversa. Mas você vá a esses espaços discutir. Aqui, esse tipo de conversa não cola. É utilizado plástico duro em forro de porta, o cara, para reduzir peso. Por gentileza. Então, carro chinês, o dia que essa montadora, qualquer montadora, qualquer uma, se propuser, fala, olha, Brasil, nós queremos arrebentar no Brasil, e traz um plano de médio e longo prazo, produtos com qualidade, produtos que se mostram realmente superiores, o que eu vou fazer? Eu venho nesse espaço e vou falar, lembra quando os carros chineses eram uma bosta? Quando não eram avaliados ou recebiam nota zero nos testes de impacto? Essa é uma realidade vencida. Quando você não tem compromisso com a vaidade ou compromisso com o erro, é assim que funciona. Por enquanto, nada disso mudou e eu duvido muito que num curto prazo isso venha a mudar. Vieram essas marcas novas com um compromisso e uma estratégia totalmente diferente. Existem alguns fantasmas na máquina ainda para serem explorados, como por exemplo esse estoque gigantesco que a BYD trouxe nos seus navios e tudo mais. E que é mais ou menos o tema que é o outro react do vídeo de hoje. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos hoje de player chinês, especificamente BYD, Great Wall e por que não Chery, sobretudo essas três, é algo bem diferente do que Geely, do que Lifan, do que a velha Chery chinesa no Brasil ofereciam. É um contexto muito diferente. Do caso da Lifan, os caras saindo pela porta dos fundos, correndo, coisas esdrúxulas, vergonhosas. Esses caras, a gente acredita que mesmo levando em conta o imediatismo chinês, a falta de paciência, esses caras estão aqui de um jeito muito diferente. Exceção feita aí a Chery, que por conta da ação da Caoa, pode, se bem que nunca foi das maiores pretensões da Caoa, focar nesse quesito de segurança. Mas se de repente um Tigo 8 for testado no Latin NCAP e levar 5 estrelas, você pode ter certeza que nós vamos dar ampla divulgação. Mas é preciso dizer o que eu já sabia na época, e eu já dizia isso para vocês muito claramente. Independente aí das suspeitas, por exemplo, do Boris Feldman a respeito da índole e dos resultados do teste de impacto do Latin NCAP uruguaio, o mercado brasileiro caga para teste de impacto. Então, essa preocupação é uma preocupação mais minha, né, do meu grupo, considerando preços que pagamos em carros no Brasil, que nada mais justo do que termos aí algum tipo de comprovação quanto à segurança que esses veículos oferecem. Mas dizer que para o brasileirinho faz alguma diferença o carro ser avaliado ou não, o carro ter uma boa nota ou não, curta e grosseiramente o brasileirinho está cagando para isso. Você pode ter total convicção desse processo. Para a gente terminar o programa, último assunto de hoje. Bom, aí mudamos de assunto, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar dizendo novamente que o produto chinês hoje, trazido por algumas marcas que não existiam nesse país à época, e mesmo pela Caoa Chery, são produtos bem diferentes do que porcarias como Geely, Lifan, né? Aquele Lifan que era um Mini Cooper de pobre. Essas marmotas aí são produtos diferentes, são produtos que têm resultados de mercado
muito diferentes. O senhor Habib, que a gente já comentou aqui zilhões de vezes, foi ao Ticaracaticast, Ticaracatica-Ticatá, falar sobre carros. E se tem uma coisa que não dá para negar no Sérgio Habib, é que ele é um sujeito extremamente vaidoso e megalomaníaco. Nós vamos abordar isso. Vou fazer um intervalinho bem rápido, você continue ligado aí. Vamos deixar na nossa tela de descanso aqui e voltamos em 1 minuto. Fica ligado aí. É 1 minuto, a gente está de volta. Muito bem, estamos voltando. Aqui muda a tela. Maravilha. Amigo. Eu falo da vaidade do Habib, mas também o primeiro react do programa é em cima de algo que eu mesmo falei, né? Mas quando eu digo que ele não estou querendo com isso me isentar e dizer que eu não seja. Mas é engraçado quando o Habib comparece a esse espaço, a espaços iguais a esse aí, e ele tenta posicionar algumas coisas. Porque, por mais que ele queira analisar a Jack sob alguns pilares mais amigáveis, a operação é um fracasso. E essa coisa que ele vem fazendo agora, estando aí com uma camisa escrito 100% elétrico e tentando a todo custo, de uma hora para outra, desmerecer o mercado dos elétricos, é algo muito divertido, né? Explica o porquê que a Citroën deu errado, que a Peugeot deu errado, que outras coisas que ele fez também deram errado. Mas tenho muita curiosidade de ver este corte. Apesar de abominar, já deixamos claro também, tem um sujeito aí nesse podcast que é o tal do Carioca, né? Eu abomino esse sujeito. Mas como a gente, na nossa vida, no nosso trabalho, a gente não está aqui apenas para falar de quem a gente gosta e com quem a gente gosta. Quem dera fosse assim, mas não é. Vamos tocar o barco aí, ver o que o Habib tem para dizer sobre a BYD.
que, diferentemente dele, vem obtendo um sucesso, e mesmo quando foi confrontada aí pela cúpula do cartel de montadoras ativas no Brasil, reagiu de uma forma bem diferente do que foi a Jack lá em 2011, 2012. Então eu estava falando, a coletiva de imprensa da Anfávia, eles são extremamente competentes. Não tem dúvida, principalmente em comunicação. Eles falaram a verdade que não reflete a realidade. O que aconteceu no primeiro semestre desse ano? A BYD invadiu o Brasil de carro importado. Importou 120 mil carros num semestre. E já tinha estoque no começo do... Mas não vendeu. Não vendeu? Não, tá tudo no estoque. Tá no estoque. Pô, você vê na internet... Nacionalizou, se livrou do imposto do 35%, Não, se livrou do zero. Do zero. Não, se livrou porque era 10. Que foi antes do 10 aumento. foi pra 18. Isso. Uma grande dúvida que existe aí sobre o futuro dessa frota gigante de carros que foram trazidos com o propósito, claro, de se esquivar de uma pesada sobretaxa de impostos para favorecer os pançudos ativos no país. Mas fica sempre aquela dúvida. Os caras vão deixar isso daí ficar quanto tempo ainda no estoque? Ou vem aí mais para o final do ano alguma coisa muito agressiva em matéria de preço para traumatizar os caras de vez? Mas o que aconteceu com a BYD é o seguinte: nos primeiros 4 meses desse ano, eles emplacaram 22 mil carros. Nos 4 meses seguintes, depois dessa folia de importação, emplacaram 23. Como o mercado cresceu, porque janeiro e fevereiro no Brasil é ruim e o mercado está recuperando força, o que aconteceu? Em share, eles caíram de 3,2 para 2,8. Conclusão, a venda da BYD no Brasil está caindo, não está aumentando. E a gente tem uma sensação... Então, vamos lá fazer aquilo que a gente já cansou de fazer aqui, que é desmascarar a picareta. Então, olha só. Vamos aqui na minha... do React da Adobe. A minha cena de React da Adobe. Se você já usou esse OBS, esse negócio é uma merda, só me irrita, mas vamos lá. React Adobe. Não, eu quero... Esse é o problema de você ser a sua equipe técnica, você ser tudo que tem direito. Não, mas eu estou usando a mesma. Aí não vai dar certo, né, Zé? Não, tá errado aqui. Vamos tirar essa aqui. É ao vivo, gente. É ao vivo. Então, olha só. O que você está vendo aí é o mercado brasileiro em julho. Resultado final do Brasil, julho 2024. Foram emplacados 227.300 carros. No acumulado do ano, 1.304.000. Pula. Então, olha só. Nos automóveis, mês de julho, 5, 6, 7, 8, 9, 10º lugar a BYD, 3,42. Evidentemente, por não militar no segmento, importantíssimo segmento de comerciais leves, nessa somatória ela perde aqui. Vai para 2,68. Aí o mês de agosto foram 223 mil
ou seja, foi um pouquinho menos, e a BYD teve 3,92% entre os automóveis, porém acaba perdendo um pouquinho porque não milita ainda nos comerciais leves. E quem quer... Então, olha só, participação de mercado acumulado em julho, olha só, era 3,75. E aí em agosto passou a 3,78. Aí você vem aqui em julho, nos números. É chato fazer isso, mas a minha vida é essa. Em julho, emplacou 6.082 automóveis. Que página é essa? Página 8. Seis mil e 82. Em agosto, emplacou 6.708. Ou seja, cresceu mais de 10% em cima do seu próprio número. Então, algumas pessoas, elas pensam que todo mundo, inclusive políticos no Brasil, um deles até hoje é vice-presidente da República, né? Eles acham que qualquer lorota que eles contarem envolvendo números, porque o brasileiro tem uma extrema dificuldade de lidar com números. E o senhor aí, que já fracassou em tantas outras incursões no mercado nacional, é muito bom de bico, mas não é tão bom assim de negócio. Volta aqui um pouco. O mercado está recuperando força. O que aconteceu? Em share, eles caíram de 3,2 para 2,8. Conclusão, a venda da BYD no Brasil está caindo, não está aumentando. E a gente tem uma sensação... A venda está caindo. Vendeu 6.000 em julho, vendeu 6.700 em agosto. Mais de 10% sobre o seu próprio resultado. Sobre o seu próprio resultado. Porque assim, existe um problema aí inegável, que é o problema de você não ter comerciais leves. Aí o camarada ele tenta distorcer, porque com a Estrada vendendo o que vende, e mesmo a Saveiro tendo um momento excelente no mercado nacional, a participação das comerciais leves sobre o todo é muito expressiva. E quando você não milita aí, indiscutivelmente, por melhor que seja o seu resultado no que a Fenabrave chama de automóveis, nesse condensado, ele diminui. É uma maneira de você distorcer, dizendo que os caras estão vendendo menos. Então tem vários picaretinhas aí, tem um que eu tô para reagir faz tempo também, que todo dia é um vídeo de merda, eu não assisto, porque eu não tenho tanta paciência assim. Todo dia é um videozinho de merda com título mentiroso sensacionalista. Eu quero ver se ainda essa semana eu reajo ao conteúdo desse rapaz. Mentiroso. É o mesmo caso do senhor aí, mente que nem sente. Não é isso que está acontecendo. E para quem é novo por aqui e pode ter qualquer tipo de dúvida, isso está longe de ser uma defesa de marcas chinesas. Nossa, o Marcelo, que sempre foi contra marcas chinesas, eu nunca fui contra a marca A, B ou C. Eu sou contra o produto vagabundo, a marca vagabunda, que tem uma estratégia vagabunda que não se sustenta. E eu também sou contra o mentiroso, que ele pega um resultado e ele distorce para tentar, ele espreme a realidade para tentar concordar com ele numa coisa que não corresponde à realidade. Isso eu sou drasticamente contra e sempre serei.
Não importa se é ele, se é o CEO da puta que eu pariu, de alguma montadora que tem um carro até que eu considere razoável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando ele fala isso daí, ele mente, que é algo que o brasileiro faz por esporte, é mentir. E mente com o propósito de pintar, porque todos os picaretas, os vendidinhos, estão querendo pintar uma situação que não é a realidade. Não é a realidade. Gostem eles ou não. E os caras ainda não estão picando os seus estoques, como várias das tradicionais estabelecidas estão fazendo com vários carros. É só, por exemplo, que explica o Poli ter um resultado expressivo ainda. Para você pintar que o carro elétrico ninguém quer mais, como aqueles paspalhos que a gente também reagiu aí dias atrás, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Começou muito mal o corte aí. De que não para de crescer. Porque eles Por fazem... que dá essa sensação? É Porque publicidade, eles, mídia? O que que é? eles são Percepção. mídia. Esse é um grandíssimo idiota, eu vou tentar fazer de conta, vou tentar manter o silêncio todas as vezes que esse camarada falar. Tomara que ele não fale muito. Muito carro na rua, você Não, vê? Bom, em mídia não. Estão dispostos a gastar. É isso. Né? Eles gastam muito em mídia. E então o que acontece? Hoje a BYD tem 2 anos de estoque no Brasil. 2 anos. A mídia é algo muito importante dentro do negócio automóvel. Não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Você ter estoque, você considerando, por exemplo, aí a Jeep, que vem enfrentando um momento de declínio, a Jeep cresceu praticamente por 10 anos. Deixou de ser uma marca extremamente de nicho para ser uma marca de volume top 6. O momento é de declínio, o momento é de tentar conter as perdas para, quem sabe, voltar a crescer. Um dos problemas gravíssimos foi querer impor ao cliente. Nada desagrada mais um cliente normal do que chegar à procura de um determinado produto e ouvir que vai ter que esperar 6 meses, 8 meses, 1 ano para receber esse produto. Certo? Ter estoque é bom. O que não se pode fazer é ter um estoque gigantesco ao ponto de colocar em risco a margem de lucro, etc. e tal. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que os números são esses? Eu confesso que tenho muito as minhas dúvidas. Porque também, por outro lado, se os chineses fizeram uma estimativa e o resultado prático estiver bem abaixo dessas estimativas, começa a correr risco, sim, o futuro da operação local, porque é o que eu acabei de falar na primeira reação, na primeira parte do nosso programa de hoje. Os caras não têm aquela paciência para ficar esperando tempos e tempos a coisa se consolidar, não. Então, porque não dá para confiar no que esses caras falam, porque eles distorcem, eles mentem o tempo todo. Mas se houver fundamento de verdade em um estoque gigantesco que não vai conseguir ser desovado, aí começa a ser preocupante para um futuro de médio prazo. 2 anos. E onde fica esses carros? Só pra saber. Você procura na internet, é impressionante. O pessoal, você passa, eles não tem mais lugar nos portos. Eles lotaram os portos. Tem carro da BYD que está em 5 andares, um em cima do outro, estrutura metálica, porque não tem onde pôr os carros. O que eles fizeram? Eles mandaram o carro em consignação para a rede. Mandaram 40 mil carros para a rede. Hoje, qualquer loja do Nordeste tem um carrinho lá em exposição da BYD. E pronta entrega. Chegou lá, leva embora. Mesmo assim, a venda diminuiu de 3,2 de mercado para 2. É foda, né? Quem não vende... Não vai aparecer aqui, mas quem não vende 100 e poucos carros por mês... Os caras fazem aqui uma lista de 21 marcas. O cara não aparece nem aí e ficar numa altivez aí comentando sobre quem hoje é a 10ª marca do mercado nacional. Parece que o fracasso lhe subiu a cabeça mais do que nunca. 0,8 de mercado. Você acha que foi uma euforia no primeiro momento? Não, eu acho que a BYD foi completamente, entre aspas, inconsequente para ela. Eles vão perder muito dinheiro no Brasil. O King... Bom, aí sobre perder muito dinheiro ele entende bem mais do que eu.
aquele sedã. Eles trouxeram o BYD King e falaram, esse é um anti-Corolla. Eu vou acabar com o Corolla, com esse carro, porque eu vou vender a 170 mil, o Corolla é 185, etc. E é assim, eu já lancei um sedã, eu vendi 1.500 por mês, quando a gente lançou... O Tigo? Não, era o Citroën C4 Palace. Ah, tá. Ele consegue, na sua megalomania, comparar o bizarro C4 Palace com um produto da BYD. É um brincalhão, é um tirador de sarro. Outra coisa importante para você entender o que eu falo aqui. Quando uma marca dessa fala que vai lançar um produto anti-Corolla, eu acredito, e aí se eu estiver enganado e os caras pensarem isso mesmo, sim, aí os caras são loucos. Mas a realidade é que a liderança, ainda mais no mercado atrasado que nem esse aqui, a liderança ajuda você a vender mais. E que de repente a marca, quando ela coloca um produto para enfrentar um líder estabelecido há décadas, como é o caso do Corolla, ela não está mirando especificamente o consumidor da Toyota, que sim, é um cara, até imagino que ele vai falar, mas é um cara extremamente conservador, preso a convicções, se corretas ou não, preso a convicções, e que dificilmente vai mudar. Quando alguém se lança como adversário, neste caso, está muitas vezes pensando em um outro grupo de pessoas, talvez numericamente maior, e que, por exemplo, entre outras coisas, é órfão de um Civic que saiu de cena faz tempo, deixou de brigar com o Corolla faz tempo, e é focando nessa galera que os caras estão tentando competir. Se a estratégia for essa, tá certíssima. Agora, se realmente alguém acreditou que o cidadão vai vender o seu Corolla e comprar um BYD, aí é bem mais complicado. A natureza desse público não é essa. Em 2008, 2007 nasceu o carro. O que acontece? Um dos que você lançou, eu lembro que bateu a GM na época com uma rede muito menor. Você foi o Xara? O Xara Picasso. Foi o Xara Picasso. Carro tesão. Bateu a GM de vendas tendo uma rede muito menor. Mas tem uma explicação que é foco. Nós, na época, na Citroën 2001, a gente só tinha Xara Picasso para vender. Então, o meu vendedor, se não vendia Xara Picasso, morria de fome. Entendi. A GM tinha um monte de produto na época. Ele nem conhecia direito o Zafira. Então, se ele vendia 2, 3 carros por mês na concessionária, o cara nem conhecia o carro. A gente sempre vendeu mais que eles. Então, o que aconteceu com a BYD, com o King? Trouxeram 11 mil carros. É o anti-Corolla, chamaram a imprensa no navio, chegando, barulho eles sabem fazer. Primeiro mês vendeu 600. Não, mentira que o carro elétrico não faz barulho. Tô piadinha de bosta. Tem razão. Primeiro mês venderam 650, segundo mês 330, esse mês vão fazer 200, 250. Porque, o que acontece? O consumidor de sedã médio no Brasil, ele é extremamente conservador. O cliente do Corolla, quando você pergunta para eu sempre falo isso, às vezes as pessoas... Só espero que não tenha que constranger a informação tão rápido. Peraí. Houve uma queda muito considerável, mas bem longe. Então, olha só, volta 200, 250. Porque, o que acontece? Primeiro sabem fazer. Primeiro mês vendeu 600. Não, mentira que o carro elétrico não faz barulho. Tô piadinha de bosta. Tem razão. Primeiro mês venderam 650, segundo mês 330, esse mês vão fazer 200, 200. Se esse vídeo já foi gravado em setembro, muda aqui para a tela do Adobe. Resultado final, mês de agosto. Mês de agosto. Então, em julho vendeu quase 600, em agosto quase 400. Você vê que são números bem diferentes. Aí a pessoa, puta que eu pariu, o cara é um computador, o cara guarda tudo na cabeça. A coisa não é por aí. E outro detalhe importante é que
de um jeito ou de outro, os caras agora colocaram 2 produtos aí entre os 5 mais da categoria. Uma categoria morta, indiscutivelmente uma categoria morta, né? Porque o Civic é fora da realidade, mas veja como o rondeiro leva a sua paixão às últimas consequências. O Cruze está morto. Os outros são produtos de marcas aí, de preços proibitivos para a imensa maioria. Então, de fato, seriam esses 5, 6 players aí. Mas, levando-se em consideração alguns fatores e o noviciado num segmento desse tipo, as vendas são bem razoáveis. As vendas são bem razoáveis, porque quando você coloca que o mês de agosto o Sentra emplacou 485, ele ficou 100 carros atrás do Sentra. No mês anterior, julho, a diferença foi de 130. Então está se aproximando. Evidente que ninguém tem condição. O Corolla 2/3 do mercado. E já foi até mais do que isso. Mas veja, lançar ao vento números, olha na internet, não sei o quê, muitas vezes não quer dizer nada. Será que é isso mesmo? Vai buscar a informação, ver se é isso mesmo. Muitas vezes não é. 50. Porque, o que acontece? O consumidor de sedã médio no Brasil, ele é extremamente conservador. O cliente do Corolla, quando você pergunta para eu sempre falo isso, às vezes as pessoas me criticam, eu costumo dizer que a pessoa que compra um Corolla não tem paixão por carro. Eu falo não gosta, mas eu diria não tem paixão. Compra pela razão. Porque o Corolla, quando você pergunta para as pessoas por que você compra, e o Corolla é o segundo carro mais vendido do mundo, porque tem muita gente que não se importa com o carro. Eles falam, não quebra, não dá problema, tem bom valor de revenda. E aí eu sempre brinco. Eu prefiro uma mulher que gaste do que a maior qualidade dela seja não gastar ou ser fácil de passar para frente. Porque eu gosto de carro. Eu gosto de carro. Sim. Então, mas esse cliente que compra um Corolla, ele nunca vai comprar um carro francês e não comprou. Ele nunca vai comprar um carro chinês e não vai comprar. Esse cliente é um cliente extremamente conservador. Conclusão, Corolla continua vendendo 4 mil carros por mês e eles estão vendendo 200 carros por mês. Eles têm 11 mil. Sérgio, uma curiosidade, vou até alinhar aí. Então, se vendesse 4 mil por mês, ele emplacou de janeiro a agosto 24 mil. Você divide por 8, são 3 mil por mês. A verdade é que aquela meta que a gente falava no lançamento dessa nova geração do Corolla, a meta safada das 4 mil unidades, você pode dizer tranquilamente assim que os números caíram bastante, né? Nós estamos falando aí, cair de 4 mil para 3 mil são 25%. Então, esse segmento, ele tem 2 caminhos. Ou ele se renova de alguma forma, ou ele desaparece de uma vez. Cada vez com menos players, né? Iria o segmento do sedã médio ter o mesmo fim do hatch médio. Mas essa fixação pelo Toyota, ela poderia ser combatida considerando consumidores de outros players que não se veem mais representados, né? Consumidor de um produto da GM, que não tem mais uma representatividade efetiva, consumidor que sai de um Fiat de baixo valor e quer um sedã, e a Fiat, até por não ter um histórico em sedãs, um histórico favorável nos sedãs, acaba deixando isso de lado. Você não precisa atacar pura e simplesmente o público que ainda compra o Toyota, mas você pode pensar em pessoas que apreciam o sedã, que gostam do sedã e que hoje não têm um produto à altura para fazer a aquisição. E aí a chance de você se dar bem no mercado e ter uma participação, até porque o Sentra não é um player representativo suficiente para bloquear a participação de ninguém, pode dar certo. É isso com um cara que eu conheci muito bem, Flávio de Andrade, não sei se você lembra dele, presidente da Souza Cruz. Primeiro assunto do Toyota, Corolla. Esse cliente do Corolla não está morrendo? Por que eu te pergunto? Hoje eu pergunto pro meu filho, tem 36 anos, para alguém que tem 40, esse cara não compraria um Corolla, mas o tio dele, o pai dele já comprou, mas eu não vejo ele passar, até porque
Eu fui em vários lançamentos, várias versões, eu não vejo muita mudança no Corolla e vejo ali um carro antigo. Por que eu te falei alinhado com o Souza Cruz? Eu tinha uma reunião, eu tinha patrocínio na minha revista da Hollywood, aquela época eu podia ter patrocínio de cigarro, e vi lá na mesa do presidente Flávio de Andrade, um ministro. Ele falou, nossa, existe esse cigarro aqui ainda? Ele comentou, existe, porque a gente tem respeito pelo consumidor. E ele, em outras palavras, o que ele quis dizer? Enquanto tiver um fumante de ministro vivo, mesmo a gente produzindo no vermelho, a gente vai continuar entregando lá na padaria o ministro. E eu brincando com isso com uma pessoa de mercado, ele falou, olha, a coisa é bem parecida com o que eu vejo, por isso que eu queria te perguntar do Corolla. Será que o cara do Corolla, o jovem, ele vai querer daqui a 10 anos, esse cara tem 25, 30 anos, ele vai comprar um Corolla? Porque eu pergunto pro jovem, eu não vejo alguém falar, não, eu quero comprar um Corolla. Primeiro que sedã tá muito em baixa, né? Como as peruas já acabaram, a gente brinca muito com ninguém mais quer sedã, fala muito SUV, picape e tal. Esse cara não tá morrendo? O cliente do Corolla? Vamos falar da Corolla no mundo. A Corolla, o Toyota. Foda-se o mundo, né? Porque aí, no caso, você tem um mercado medíocre, como é o brasileiro. Quando a meta das 4.000 unidades foi lançada, o mercado era igual ao de hoje, um pouquinho maior. E as vendas no ano 2024 são 25% abaixo dessa meta. Enquanto o próprio Corolla Cross, vamos ver aqui o acumulado, foram 23.500 Corolla Sedã, enquanto isso 31.000 Corolla Cross. Então, creio que a opinião do outro participante aí tem muito mais esteio na realidade do que a do senhor Habib, que mais uma vez fala bobagem. Que fazem, hein? Um corte ruim. Que é uma marca conservadora, inclusive, eles praticamente não têm carro elétrico. Eles não quiseram, não foram... Fizeram o híbrido no Corolla Cross, né? Eles não foram nessa onda de carro a bateria 100% elétrico. Não foram. Na época, todo mundo criticou. E hoje todo mundo fala, nossa, eles foram visionários. Na verdade, eles só demoraram para tomar uma decisão. E tomaram de não fazer muita coisa com 100%. Quando você está numa posição confortável, você tem um público confortável, a relação entre o que você produz e o que você entrega está bem equalizada, você não tem a necessidade de se antecipar tanto. Você pode, de repente, acompanhar a concorrência num segundo momento e tá tudo certo. Então, aí não é a lerdeza e tal, como a gente falava da Ford, porque a Ford tinha um problema de uma participação abaixo da possibilidade. No caso da Toyota, não. Os caras conseguem perfeitamente aquilo que eles querem. Mas a participação, ela tranquiliza. A relação entre oferta e demanda, ela tranquiliza. Só isso. Mas a Toyota, primeiro, é o seguinte: a montadora que mais vale no mundo, e varia muito de mês a mês, é a Tesla, com mais ou menos 600 bi de dólar. Mas a segunda é a Toyota, com 330. Pra você ter ideia, a Volkswagen vale 50. A VEG brasileira vale 30. Isso aí também só vale para captação de recurso em bolsa de valores. Grande merda se as ações valem muito ou valem pouco. Esse cara, ele se apega a certas coisas que para o mercado real de carro não tem relevância alguma. A Volkswagen vale 50. Porque ninguém vai vender isso daí. Tá, a Volkswagen vale 50, está com um problema contábil seríssimo, que precisa equalizar correndo. A Europa, no momento, bosta. E aí? E os seus 50 bilhões? Onde você enfia os seus 50 bilhões? A Stellantis vale 50. A Mercedes vale 90. Eles valem 330. Então, o mercado acha que a Toyota é uma baita empresa, a Toyota. Segunda coisa, eles vendem 11 milhões e meio de carro, e o mercado do ano passado foi 92 milhões de carros. Então, eles têm 12% do mercado mundial de carro. Eu costumo dizer que tem 12% dos habitantes do planeta que compram carro, que na realidade, para eles, carro é uma coisa, para ir do lugar A ao lugar B, gastando pouco, tendo certeza que não vão ficar no meio do caminho. E tem... Mas muita gente estaria melhor servida se obedecesse a esse paradigma do que ficasse inventando moda, comprando carros de merda de marcas ridículas. Para a imensa maioria das pessoas, carro é isso mesmo. E nesse quesito, o êxito comercial da Toyota é perfeitamente justificável. Para a imensa maioria dos seres humanos, o veículo automotor serve para isso aí e mais nada.
Um monte de gente assim, tanto assim que é a montadora que mais vende. É a Toyota, de longe. A Volks, que estava em 10 brigando com a Toyota, caiu para 8,5, está em crise. Tá em crise a Volks, A Volks né? está em crise. E também, como sempre, a gente disse, quando na China, então os caras não querem hostilizar a China através de taxas comerciais e tal, correndo o risco de receberem o troco, correndo o risco de toda essa galera estar dependente demais. Eu gravei um vídeo em 2018 falando sobre o mercado mundial, o quanto a Volkswagen é dependente do resultado na China para se manter relevante. Ué, são escolhas. Porque eles se jogaram no elétrico e o Não elétrico foi aquele papo lá do diesel? Aquilo Também, deu uma Dieselgate queimada. pesou bastante. pesou. Na credibilidade da idiota, marca, né? né? Como é idiota, né? O Dieselgate... Bom, eu falei que eu não ia comentar as intervenções desse senhor. Toca. Então, o que acontece? O mercado de carro, o que é fascinante no mercado de carro é que ele mostra um monte de coisa. Por exemplo, a pujança da economia do Chile. Eles têm 18 mil dólares de renda per capita, a gente tem 10. A gente estava junto 30 anos atrás, eles foram embora, porque a gente continua com essa política de proteger um setor da indústria, e aí quando você protege esse, tem que proteger esse. Quando você protege esse, você protege esse. Vai acumulando imposto. E quando você protege teu filho, ele nunca cresce forte, porque ele sempre foi protegido pelo papai. E tem que ir lá e brigar. Então, o Brasil é assim. Você vê, por exemplo, outro dado interessante do mercado de carros. A gente fala... Para você fazer o seu filho crescer forte, você poderia dar um C4 Palas com um câmbio AL4 para ele. Ele, sem dúvida, ia crescer moldado na dificuldade, na adversidade, na merda. de estatística. Em 2004 para 2023, quase 20 anos, o mercado brasileiro cresceu só 10%, por um monte de razão. Eu vou chegar lá. Rio de Janeiro, na época, emplacava 80 mil carros por ano. E aí ele omite o movimento de onda que aconteceu em meio a tudo isso. Porque 12 anos atrás foi o auge do mercado brasileiro, que dificilmente, num curto espaço, vai voltar a ter números daquela magnitude. E olha que a população cresceu muito, a quantidade de pessoas no mercado de trabalho, e mesmo assim a coisa não anda. Sabe quanto emplacou o ano passado? 56 mil. Nossa, como caiu, hein? Então, o que é isso? É 20 anos de má gestão no estado do Rio. Desculpe quem geriu o estado do Rio, mas eu estou olhando o número. E São Paulo? São Paulo cresceu 20%. São Paulo foi de 220 para 270. Aí, quem cresceu mais que 20%? Fortaleza. O Ceará, todo mundo sabe que o Ceará é um estado bem gerido faz tempo. Teve vários governadores competentes, etc, etc. Eles receberam um prêmio da ONU por educação e tudo. O Ceará foi de... Bom, deve estar cavando alguma coisa aí para montar alguma porcaria no estado do Ceará. Quando você está num patamar muito baixo, o seu campo para crescer é muito maior do que quem já está razoavelmente estabelecido e solidificado. Existem N fatores que precisam ser levados em consideração. Uma análise que diz que o mercado caiu única e exclusivamente por incompetência governamental é uma análise incompleta do mercado nacional. Bom, falou merda até onde quis e onde não quis. Então fica aí, se eu fizer depois um corte deste segundo conteúdo, ele termina por aqui. Então, se houver o corte, eu falo aí um primeiro fui para minha audiência. Queridíssimos, queridíssimas, eu quero agradecer àqueles que conseguiram. O horário do programa matinal, ele não é o melhor, muita gente está em deslocamento, muita gente está em horário de trabalho, a gente está fazendo uma experiência, não é demais lembrar. Vamos gravar outras vezes, tentar estabelecer um dia da semana e um horário para que vocês consigam se programar. Então, às terças-feiras, às 10 para as 8, 8 horas no máximo. É sempre muito bom estar na companhia da minha audiência. E eu termino fazendo os avisos de sempre. Os avisos que fiz, inclusive, hoje, no início do trabalho. Nós não temos nenhuma ilusão de acharmos que estamos aqui entre amigos com esses caras. Nós não estamos. Essa é uma plataforma que, apesar de completarmos agora em maio de 2025 10 anos de canal, MJG Consultoria,
City of React, hoje TV Gonçalves. É um lugar onde eu não pretendo permanecer muito tempo distribuindo a minha mensagem. A gente tem outros planos, e para que esses planos se concretizem, para que a gente continue levando essa mensagem até vocês, seria muito legal que o nosso participante, a nossa audiência, fizesse a sua colaboração através do Pix. O endereço do Pix está aí na tela, esteve aí na tela durante o vídeo inteiro, num tamanho bem nítido. Temos muitas outras coisas para falar, vamos explorar vários assuntos ainda com intensidade. Tem muita coisa para ser dita, tá? Muitos formatos que a gente vai testar com vocês no decorrer das semanas. Vou falar sobre anúncios, como que você pesquisa anúncios, como que você se livra de determinadas picaretagens só de bater o olho. Você já não precisa perder o seu tempo com algumas coisas, tá? E o amigo, o parceiro, MJG, é uma pessoa consciente, é uma pessoa que sabe o seu lugar, sabe que não é fácil, ainda mais nesse país, mas a gente segue em frente. O ranking também, lembrando que ele é mensal. Fenabrave divulga o resultado no segundo dia útil. Então, em outubro, já dá até para meio que programar. O dia 2 é uma quarta-feira. Se os caras divulgarem o resultado na quarta-feira, dá pra gente gravar o vídeo na quinta, dia 3. Ou no máximo sexta-feira, dia 4. Lembrando que a maldita eleição municipal acontece no domingo, dia 6. Vem muito mais coisa por aí. Muito obrigado. Aquele que quiser, que puder, deixa o seu comentário, deixa alguma sugestão de pauta para os próximos programas. Nos vemos por aí. Um abraço e fui.